Para compreender a importância e a dimensão da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, é necessário saber quais foram seus antecedentes, ou seja, tendo conhecimento da tensão que algumas regiões do mundo, sobretudo a Europa e a Ásia, passaram a sofrer a partir do ano de 1938. Esses antecedentes conduziram aos primeiros conflitos em terreno europeu, a partir de 1939, e em outras regiões do mundo a partir de 1941. As principais causas da Segunda Guerra Mundial está a expansão do totalitarismo na Europa, e teve causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Grande Guerra por parte da Alemanha tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que a atingiu na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo de extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Com Hitler no poder, em 1939, virou seus olhos à Polônia e ordenou o ataque contra a mesma, visto que não acreditava na resposta francesa e inglesa. Então, este ataque ocorreu em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra, pois dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Em 1º de novembro de 1936, uma semana após assinarem um tratado de amizade, a Alemanha e a Itália anunciaram a criação do eixo Roma-Berlim. E em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinaram o Pacto Anti-Internacional Comunista, em oposição à União Soviética. A Itália uniu-se ao pacto em 6 de novembro de 1937. Já em 22 de maio de 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto de Aço, formalizando então a aliança do eixo através de provisões militares. Por fim, a Alemanha, a Itália e o Japão assinaram o Pacto Tripartite, mais conhecido como Eixo. Na madrugada de 10 de maio de 1940, a Alemanha iniciou a Grande Ofensiva Ocidental, ou Caso Amarelo, denominação dada pelos estrategistas alemães. Depois que os aviões alemães jogaram minas diante dos portos belgas e holandeses, foi iniciada a invasão pelas tropas alemãs de infantaria às 5 horas e 35 minutos de 10 de maio de 1940. Acordo entre Alemanha e União Soviética. O nazismo havia ascendido ao poder em 1933 e preparava-se para a guerra, alimentando sua indústria bélica e traçando planos de dominação continental. Nesse contexto, um dos mais ardilosos acordos foi firmado entre Hitler e o então líder absoluto da União Soviética, Joseph Stalin. Esse acordo ficou conhecido como Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Tal pacto, assinado no dia 23 de agosto de 1939 pelos representantes da Alemanha von Ribbentrop e da União Soviética Molotov, tinha como objetivo explícito a não agressão entre os dois países caso a Alemanha declarasse guerra à Inglaterra, à França ou qualquer outro país das democracias europeias da época. Ou seja, a União Soviética não entraria no conflito caso ele ocorresse. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados pela ofensiva das forças do eixo na Europa e no Pacífico. Em dezembro de 1939 a abril de 1940, os ataques limitaram-se a combates navais, em que os alemães procuravam desestabilizar o comércio marítimo britânico, utilizando principalmente de submarinos. Com as condições climáticas mais adequadas, em abril de 1940, os alemães, até então, invadiram e ocuparam rapidamente a Dinamarca e a Noruega. A guerra no Pacífico iniciou-se com um ataque japonês à base aérea no Havaí no dia 7 de dezembro de 1941, acontecimento que implicou na entrada dos Estados Unidos da América na guerra. A aviação japonesa atacou várias regiões como Manila, Filipinas, Malásia, Singapura e Hong Kong, enquanto as forças terrestres desembarcavam no Bornéu Britânico e no norte da Malásia. Foi também por essa altura que a Tailândia foi ocupada. Depois de alguns sucessos navais contra a marinha inglesa ao largo da Malásia, o Japão prosseguiu sem encontrar grandes obstáculos. As ilhas de Guam e Wake caem na mão dos japoneses em 12 e 24 de dezembro de 1941, respectivamente. Pouco depois tomam a Manila em 2 de janeiro de 1942, a Malásia em 31,
Singapura em 15 de fevereiro e progridem para Birmânia. Boa parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico foi atingida, afundando ou ficando fora de combate. Em 18 de abril de 1942, Tóquio, Yokohama e Nagoya são bombardeadas pela aviação americana. A partir desse ano, os americanos passam ao contra-ataque e reconquistam uma a uma as posições perdidas. Com isso, o Japão é diretamente atacado e a vitória dos aliados era agora uma certeza. Enquanto no Ocidente a guerra terminava em maio com a capitulação da Alemanha, no Pacífico a resistência nipônica era feroz. Apesar dos progressos americanos, o Japão dominava ainda a Indochina, a Indonésia e muitas ilhas dispersas. Segundo oficiais americanos, seria impensável dominar o Japão antes do ano seguinte. Paralelamente, a União Soviética entrou no conflito e atacou o Japão nos seus domínios continentais na Manchúria e na Coreia. Sob o governo de Getúlio Vargas, o Brasil manteve-se neutro no início da Segunda Guerra Mundial. Porém, pressionado pelos Estados Unidos, o Brasil rompeu relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. Desse modo, em janeiro de 1942, submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros e esse incidente determinou a entrada do Brasil no conflito mundial ao lado dos aliados. O Brasil contribuiu para a guerra de diferentes formas. Concedeu bases militares às forças aliadas em algumas regiões estratégicas, forneceu-lhes matérias-primas e enviou soldados da Força Expedício. A entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados gerou consequências para os imigrantes alemães, japoneses, italianos e seus descendentes que viviam no país. Muitos perderam o emprego, foram presos, tiveram a residência invadida e foram proibidos de ensinar sua língua nativa e de publicar materiais impressos em seu idioma. A entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra altera os rumos do conflito. As guerras na Europa e na Ásia fundiram-se em um confronto de escala mundial no qual se opunham os aliados. No final de 41, a guerra começa a tornar-se favorável aos aliados. Utilizando a tática da terra arrasada, os soviéticos destroem plantações, casas e mantimentos que pudessem garantir a sobrevivência dos alemães em território russo. Além disso, com o inverno rigoroso do país, a situação das tropas nazistas piora, forçando-as a recusar. Em 42, os soviéticos resistem ao avanço alemão em Stalingrado. No ano de 1943, os alemães da Afrika Korps foram vencidos no norte da África por tropas anglo-americanas que, em julho do mesmo ano, ocuparam a Sicília e desembarcaram na Península Itálica, onde derrubam o governo de Mussolini. Na frente oriental, depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk, que ocorreu em julho de 1943. A operação decisiva na frente ocidental, que é o território no qual combatiam a União Soviética, a Alemanha e Áustria, que incluía parte da Europa Central e Oriental, que fica conhecido como Dia D, ocorre em 6 de junho de 1944. Nesse dia, os aliados comandam pelo general estadunidense Dwight D. Eisenhower, e desembarcam na província francesa da Normândia. A ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerra e aviões. Os aliados avançam em direção à Alemanha, libertando Paris e o norte da África do jugo nazista. Sem perspectiva de vitória, no final de abril, Hitler e sua companheira Eva Braun suicidaram-se. Diante disso, a Alemanha assina sua redenção nos dias 8 e 9 de maio, encerrando a guerra na Europa. Na Europa, os nazistas foram derrotados em 45. Porém, na região do Japão, a guerra se estende por mais 4 meses. Em fevereiro desse mesmo ano, os estadunidenses conquistam a ilha Iwo Jima, local estratégico que abriu caminho para os ataques contra o Japão. Vistos os avanços estadunidenses na Ásia, os japoneses intensificam sua resistência com os kamikazes, que eram pilotos que sacrificavam sua vida lançando-se em aviões carregados de bomba contra os navios aliados. Vista a resistência japonesa e também demonstrando o poder bélico-militar, os Estados Unidos utilizam um novo tipo de arma contra o Japão, a bomba atômica. O primeiro ataque nuclear foi realizado contra a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, matando imediatamente cerca de 80 mil pessoas. Depois de 3 dias, o alvo foi Nagasaki, provocando 74 mil mortes instantâneas. Diante da tragédia, o imperador Hirohito anunciou a rendição japonesa em 14 de agosto de 1945 e a capitulação do país foi assinada no dia 2 de setembro, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial.